A paz do Senhor Jesus, todos os candidatos ao pré-batismo da Igreja Unida do bairro Monte Azul. Amém? Eu gostaria de fazer uma breve revisão de uma lição que nós estudamos, até mesmo porque outros candidatos entraram na classe sobre a Bíblia. Amém? Então eu gostaria que vocês observassem, fizessem um pequeno exercício comigo, recapitulando. Pegue a sua Bíblia, a sua Bíblia na sua casa, e você depois vai folhear a sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Lembrando que a Bíblia cristã, a Bíblia evangélica, ela contém 66 livros, sendo 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Amém? Lembrando que nós cremos que toda a Bíblia Sagrada ela é a palavra de Deus, inspirada por Deus. Amém? Então a Bíblia Sagrada foi inspirada e nós cremos assim. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Então nós temos na Bíblia 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Do Antigo Testamento, os livros se dividem da seguinte forma. Vou ler para vocês aqui. São 17 livros históricos, 5 livros poéticos e 17 livros proféticos. Amém? Dentre os livros históricos, nós temos o Pentateuco, né? O que é Penta? 5. Os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamado de Torá, né? Pelos judeus. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros é o Pentateuco, Penta, 5. Nós temos depois 12 históricos, o livro de Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Amém? Nós temos os livros poéticos, os livros que trazem uma linguagem poética. Quais são eles? O livro de Jó é um livro poético. O livro de Salmos é um livro poético. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Amém? Então na Bíblia nós temos também poemas. Amém? Só que são poemas que vieram da parte de Deus para as nossas vidas. E os livros proféticos? 17 livros proféticos, sendo 5 livros que nós chamamos de profetas maiores e 12 que são os profetas menores. Quero falar rapidamente sobre isso. Lembrando, os profetas maiores não é porque ele era maior do que os outros, não. Os profetas maiores foram aqueles profetas que profetizaram ao longo de um período mais longo de tempo. Por isso são chamados profetas maiores. Quais são os 5 profetas maiores? Isaías, Jeremias, né? Lamentações, que foi escrito por Jeremias também, Ezequiel e Daniel. Esses 5 nós chamamos de profetas maiores. Os outros 12 livros, lá no finalzinho do Antigo Testamento, são os livros que nós chamamos de profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Amém? Então, a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento se divide dessa forma. Livros históricos. Então são livros com conteúdo histórico, que falam um pouco da história do povo judeu, a história do povo de Israel, e me mostra como Deus escolheu esse povo, como Deus guardou esse povo, como Deus usou esse povo, livrou esse povo. Amém? E demonstra também o amor de Deus por esta nação. Amém? Os livros poéticos, nós temos os livros de Salmos, de Provérbios, nós encontramos tantas palavras que acalmam nossos corações. Né? Salmos são canções cantadas. Né? E nós temos então esses livros poéticos. Os livros proféticos. Profetas maiores profetizaram um período maior de tempo. Profetas menores, eles profetizaram durante um período curto de tempo. E os profetas menores, Deus chamou esses profetas para profetizar num período curto de tempo e também para profetizar de uma forma específica. Amém? Então nós temos ali profecias bem específicas. Vou dar um exemplo rápido. Deus chamou, por exemplo, enviou o profeta Jonas, que é uma história que todos conhecem. Jonas foi levantado como profeta para ir até a cidade de Nínive, para profetizar na cidade de Nínive, para pregar a palavra em Nínive.
ou seja, com uma missão específica. Depois nós vemos também o profeta Naum. Naum volta também na mesma cidade que Jonas foi, só que Naum traz uma palavra de destruição para gerações que não se arrependeram. Lá já o profeta Ageu, ele foi usado por Deus porque o povo estava dentro das suas casas, cuidando da sua vida confortável, cuidando das suas coisas, esqueceram o templo, esqueceram as coisas de Deus. Deus levanta o profeta Ageu, usa ele para que as pessoas saíssem do comodismo e fossem cuidar também da vida espiritual, cuidar do templo. Deus usa Zacarias também com essa finalidade. Deus usa Malaquias para que a adoração, para que o culto a Deus fosse restaurado, porque eles estavam relaxados, eles não estavam fazendo as coisas de forma correta. Amém? Então os profetas menores foram chamados para profetizar durante um período curto de tempo e profecias mais específicas. Amém? Agora, quando nós vamos lá para o Novo Testamento, lembrando que a nossa Bíblia aqui no Brasil, ela não está na ordem cronológica, não está na ordem do tempo, né? Não quer dizer que os livros foram escritos todos naquela ordem. Amém? Só para os irmãos saberem. Lembrando, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Não foi o livro de Gênesis, por exemplo, né? Só para os irmãos terem esse entendimento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, no Novo Testamento nós temos 27 livros. E nós começamos a analisar, pega a sua Bíblia e vai folheando. Nós temos os Evangelhos, amém? Começa com os Evangelhos. Depois dos Evangelhos, nós temos aí, então nós temos os Evangelhos, que os Evangelhos relatam a história e a vida de Jesus. Então, se você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, são 4 evangelhos. O que significa evangelho? Boas novas. Então, os evangelhos, eles contam a história e a vida de Jesus. Amém? Então, se você quer conhecer a história e vida de Jesus com profundidade, leia os evangelhos. Então, cada evangelho, né, eles contam a história de Jesus. Amém? Já quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, o nome já diz, né? Já falei isso aqui nas nossas aulas lá na igreja. Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos. O que são apóstolos? Apóstolos são os fundadores, aqueles que fundaram a igreja, aqueles que foram enviados. Os Atos dos Apóstolos conta a história da igreja, da igreja primitiva. Lembrando que o Antigo Testamento fala do povo de Israel. O Novo Testamento, nós vemos ali a igreja de Cristo. Então nós vemos, o livro de Atos dos Apóstolos conta a história da igreja, o nascimento da igreja. Então nós vamos vendo ali a igreja sendo formada nos moldes como nós conhecemos hoje. Então é a igreja com a sua liderança eclesiástica, com os obreiros, a forma como eles se reuniam, orando, jejuando, cultuando. Amém? Então, em Atos, nós vamos ter a história da igreja. Então, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você conhece mais sobre a história da igreja, sobre a perseguição que a igreja sofreu ao longo do Império Romano. Você vai ver também como que a igreja se expandiu pela Europa, pela Ásia, pelaquela região toda ali, né? Como que a igreja foi ganhando essa forma que nós conhecemos. Até que chega na cidade de Antioquia, os crentes foram chamados de cristãos. Por quê? Porque se pareciam com Cristo. Então a igreja primitiva, a história da igreja está em Atos dos Apóstolos. Amém? Repetindo, os evangelhos, história e vida de Jesus. O livro de Atos nos ensina sobre a história da igreja, sobre como que Deus, né, usou aqueles crentes da igreja primitiva. Amém? Depois que nós terminamos o livro de Atos, nós vamos agora ver as cartas. Então nós vamos ver várias cartas. Tem as cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, que foram 13 cartas, porque nós não sabemos, muitas pessoas atribuem Hebreus a Paulo, mas nós cremos que não foi Paulo que escreveu, nós não sabemos quem escreveu o escritor de Hebreus, sabemos que foi inspirado por Deus. Então, Paulo escreveu 13 cartas, o livro de Hebreus não, mas 13 cartas. E essas cartas, elas ensinam a igreja, elas trazem a doutrina da igreja, fala sobre os dons espirituais, sobre o amor, sobre os dons eclesiásticos. Então, nas cartas, nós vamos vendo ali como que o Senhor
como que o nosso Deus nos ensina sobre a liturgia, a forma de nos reunirmos como igreja. Então Paulo escreveu 13. Mas nós temos também as cartas não paulinas, também chamadas de cartas universais, que foram escritas por Tiago. Nós temos as cartas escritas por João, 1 João, 2 João, né? Por aí vai, nós temos a carta de Judas, de 3 João. Então são cartas que trazem a doutrina da igreja, que trazem ensinamentos sobre como a igreja deve se organizar, como que a igreja deve se portar, deve viver. Amém? E depois nós temos o livro de Apocalipse. Amém? Todos sabemos o livro de Apocalipse, que também fala das igrejas da Ásia e também fala sobre vários assuntos que ainda hão de, várias profecias que ainda vão acontecer. Né? Então o livro de Apocalipse é um livro escatológico. O que é escatologia? É a doutrina das coisas futuras. Amém? Então essa é a palavra de Deus. Então de Gênesis a Apocalipse. Então eu gostaria que você na sua casa fosse folheando a Bíblia, conhecendo, se familiarizando com os livros da Bíblia. Bom? Um livro muito bom para você ler, você novo convertido, o Evangelho de João. O Evangelho de João é um livro fácil de ler, fácil de entender, e ele é um evangelho. Ele fala sobre a história e vida de Jesus. Então começa pelos evangelhos, de preferência pelo Evangelho de João, depois pela história da igreja. Depois que você conhecer bastante os fundamentos da história de Jesus, os evangelhos, tem um som passando aqui, mas nós vamos continuar nosso estudo, amém? Em gravação é assim mesmo. Então vamos ficar bem atentos a isso aí. Vocês estudem a palavra de Deus, familiarizem com a Bíblia, comecem a criar o hábito de ler a Bíblia todo dia. Separa, vai lendo, vai marcando na sua Bíblia, vai escrevendo na sua Bíblia. Comece a se preparar por pequenas pregações, por que não? Pastor, eu quero trazer uma palavra relâmpago de 5 minutos. Você prepara. E no momento oportuno, vou te dar essa oportunidade para você estar ministrando essa palavra de 5 minutos. É assim que nós vamos familiarizando com a palavra de Deus. Amém? Forte abraço para vocês e qualquer dúvida, vocês me procuram. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.